Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim, pois comigo está tudo bem. Só com essa nova novidade aí em AD. Não esqueça de dar seu like lá no canal do Liceu Paulo Freire AD, beleza? E tamo junto. Vamos começar hoje a nossa segunda revisão, hóquei sobre a grama e esporte de rede. E hoje nós vamos dar um ênfase melhor no voleibol. O hóquei sobre a grama ou hóquei sobre o gelo, sobre patins, tem todas essas modalidades, mas não é muito praticado no Brasil, certo? É pouco comum nas aulas de educação física, mas é um esporte praticado nas Olimpíadas de Inverno. O hóquei é muito popular em países da Europa e da América do Norte, mas é muito pouco praticado no Brasil. As regras e dinâmica do jogo. Como é uma revisão, pessoal, a gente dá só, vocês têm a apostila, através dessas revisões, vocês podem se aprofundar melhor dentro das dinâmicas desse jogo. Vou passar para vocês as regras e a dinâmica do jogo. Conhecer as regras oficiais de qualquer esporte, não só do hóquei, é importante para que você compreenda o desenvolvimento do jogo. Porém, lembre-se que durante as aulas, diversas regras e equipamentos devem ser adaptados de formas que possibilitam a vivência do esporte e a participação de todos. Não quer dizer que você vai praticar o esporte propriamente dito, mas você vai conhecer todas as regras e com isso, quando você assistir um jogo ou uma atividade dessa modalidade, você vai entender como funciona os procedimentos dos atletas. O badminton também é um esporte de rede, certo? Mais à frente na apostila de vocês podem ver que vai aprofundar melhor sobre esse esporte de rede. Como a gente comentou no slide anterior, a gente passou para outro esporte de rede que a gente vai trabalhar melhor, vai falar um pouco mais, pois ele é mais conhecido e mais praticado no Brasil. A história do voleibol, como a gente comentou antes, entendendo o voleibol foi criado em 1895 nos Estados Unidos, na Associação Cristã de Moço, em Massachusetts. Olha, falei bem, hein? O professor de educação física, William Morgan, havia recebido uma tarefa de criar um esporte com menos contato físico que o basquete, baseado-se no tênis, e decidiu colocar uma rede entre duas equipes, delimitando o campo de cada um, evitando o contato físico entre elas. Naquele momento, batizou o novo esporte com o nome de mitonete. Olha que nome estranho para o voleibol. As mudanças do voleibol ocorreu no ano seguinte, sugerida por esse nome estranho aí, viu, pessoal? Me desculpe aí, eu não consigo ler. Hallstatt, durante a conferência entre diretores de educação física dos Estados Unidos. Esse pesquisador ou esse professor fez uma sugestão baseada na ideia do jogo, jogar a bola por cima da rede, utilizando as mãos. O esporte cresceu rapidamente e hoje, tirando o futebol, é o do mais praticado no mundo. A Federação Internacional de Voleibol, a entidade que organiza as regras, os eventos internacionais, e atualmente a federação que conta com mais países filiados entre todos os esportes, pessoal. Olha só que interessante sobre o voleibol, com 220 países. O voleibol faz parte do programa desde as Olimpíadas de Tóquio, olha só de Tóquio, em 1964, idade quando o tio Nildinho nasceu. Olha só, vocês nunca vão esquecer do meu aniversário, que eu nasci em 1964, juntamente com o voleibol, na nova modalidade, novas regras. Tanto a modalidade masculina e quanto a feminina, desde então, nunca mais deixou de ser um esporte olímpico. Você sabia que atualmente considera-se que o Brasil, além do país do futebol,
é o país do voleibol? Isso aconteceu, pessoal, em 1982, quando o Brasil estava disputando a Copa do Mundo, foi eliminado. E nesse mesmo ano aconteceu o Mundialito de voleibol. Com isso, nós brasileiros esquecemos um pouquinho da eliminação do país na Copa do Mundo de futebol. Naquela competição do Mundialito, aconteceu o saque jornada nas estrelas, criado pelo jogador Bernard. Esse saque atingia 25 metros de altura, olha que loucura, se fosse um estádio baixo não poderia fazer esse saque. E descia a uma velocidade de 72 km por hora, sendo um dos responsáveis pela vitória brasileira diante a equipe da União Soviética, que era imbatível. Através desse saque, nós conseguimos, brasileiro, superar as dificuldades que tinha para vencer a União Soviética. Fundamentos do voleibol. Nas aulas de educação física, o foco não é a execução perfeita dos fundamentos, mas a disposição em aprendê-lo de acordo com suas habilidades. Tem aluno que tem dificuldade, tem aluno que tem mais facilidade, tem aluno que detesta o voleibol, tem aluno que ama o voleibol, mas de alguma forma a gente participa da educação física. No voleibol tem vários fundamentos que precisam ser pelo menos conhecidos de alguma forma. O saque, ele tem 3 momentos. Pode ser o saque por baixo, o saque por cima e o saque de elevação. Se você aprender esse fundamento, você pode conseguir fazer uma atividade de esporte, de voleibol, no momentos de lazer. Tem a manchete, o ataque, o rodízio. Tudo isso são fundamentos que vocês, com a apostila em mãos, se interessar em aprofundar mais, tem todas essas regras dentro da apostila de vocês. Como é uma revisão, a gente está falando aleatoriamente dos fundamentos do voleibol. Vou falar sobre o rodízio. Durante o jogo de voleibol, é preciso determinar o jogador que realizará o saque. Isso é feito por meio de rodízio, conforme o nome já diz, rodízio. Por exemplo, um rodízio de pizza. A gente vai comer vários sabores de pizza, né? Um rodízio de sorvete, você vai tomar vários tipos de sorvete. O rodízio nada mais é do que isso, certo? Então rodam o pessoal em sentido horário, passando por todas as posições na quadra, também pela função de saque. As posições na quadra vão de 1 a 6. E o jogador que está na posição 1 será o responsável pelo primeiro saque. O rodízio acontece cada vez que uma equipe marca um ponto após o saque adversário, ou seja, quando ela tira o saque da outra equipe. Vou falar também sobre o badminton, aquilo que eu comentei lá, que vocês, se quiser aprofundar sobre o esporte badminton e sobre o hóquei, está na apostila nessas últimas páginas. Por exemplo, o badminton está na página 20 e 21 em diante, tá certo? Vamos agora falar. Você em ação. Você está aprendendo a importância dos fundamentos do vôlei e a prática deste esporte. Você tem que aprender, ou você precisa aprender de forma lúdica, que fica dificultada se você não aprender de forma lúdica, porque você não é um atleta, você simplesmente está praticando atividade física escolar. E ter acesso a esse esporte na escola é valorizar os momentos de aprendizado, e é fundamental para que você tenha uma vida mais ativa e criativa fora dela. Com isso, qualquer atividade de vôlei ou qualquer brincadeira de voleibol, você tem condição de participar sem a preocupação de competição, mas você sabe os fundamentos desse esporte, que para mim é maravilhoso. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe. Agradeço vocês, não esqueça de deixar o seu like lá no nosso canal, Liceu Paulo Freire em AD, e gostaria que vocês estivessem todos presentes nesta aula. Na próxima aula
vamos passar para vocês as atividades da apostila desde o primeiro bimestre. Obrigado, fiquem com Deus.